O que o Irã tem a ver com a Pérsia, né? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra e quando que uma coisa se tornou outra, se é que isso de fato aconteceu? Para entender essa história, a gente precisa primeiro entender o básico sobre a geografia e a ocupação antiga dessa região. A maior parte do que hoje é o Irã fica no chamado Planalto Iraniano, né? Que é uma área que vai da cordilheira do Hindu Kush, no atual Afeganistão, até a Cordilheira de Zagros, na fronteira com o Iraque. É uma região cercada por montanhas, né, por desertos, como o famoso deserto de Lut, que já registrou temperaturas acima de 70 graus na superfície, e também é cercado ali uma parte pelo mar. E ao longo da história, essa área foi habitada por vários povos, né, mas os que mais interessam para a gente aqui são os chamados povos indo-iranianos, né, que chegaram ali por volta do segundo milênio antes de Cristo e que eram povos que falavam línguas indo-europeias, né? Ou seja, da mesma família da nossa língua, por exemplo, né? Das línguas latinas, do português. Só de curiosidade, né? A palavra pai e mãe na língua farsi, né? O persa, é madar e pedar, que parece muito com mater e pater do latim e é muito diferente do ab e om do árabe. Isso, claro, porque o árabe, né, que é uma língua que alguns confundem como se fosse a língua do Irã, é uma língua de outro grupo linguístico, né, que são as línguas semíticas. Mas enfim, né, entre esses povos indo-iranianos, dois grupos principais se destacam, né, que são os medos e os persas. Os medos se estabeleceram originalmente na parte norte e oeste, né, noroeste ali da região do atual Irã, e os persas se fixaram mais ao sul, numa área que era chamada de Pars, né, que os gregos chamavam de Persis, e é daí que vem o nosso Pérsia. Hoje esse termo corresponde mais ou menos à atual província de Fars, né, ainda, claro, no território do Irã. Então repare que persa originalmente significava especificamente esse povo, né, que não era o único vivendo ali no planalto iraniano e nem era o mais poderoso no começo. Na verdade, por um bom tempo foram os medos que se impuseram mais ali na região, né, nos tempos chamado Império Medo, só que a partir do sexto século antes de Cristo, isso mudaria completamente. Mas antes, só uma pausa rápida para agradecer a Insider, né, que está apoiando esse vídeo. No último vídeo eu comentei que eu estava usando a blusa de mão comprida porque tinha esfriado aqui em Belo Horizonte e talvez no Brasil inteiro. E aí o pessoal do Norte e Nordeste falou que não, de forma alguma, não tá nada frio por lá, né? Fui bairrista, né? Peço perdão aí, mas a Insider também tem as camisetas de manga curta, levinhas, né? Super confortáveis, são ótimas para transpiração também. Enfim, tem peças da Insider aí para todas as necessidades térmicas, né? Mas para quem está aqui em BH, né, eu recomendo realmente as camisas de manga comprida ou então outras roupas de frio, que a Insider também tem outras peças aí, vocês podem conferir no site, que o link vai estar na descrição, e colocar lá o cupom ESTRANHA para conseguir descontos adicionais lá no site, né? Mas dito isso, vamos voltar para essa questão de como que a Pérsia se tornou, né, virou, por assim dizer, o Irã. A história do que a gente conhece como Império Persa propriamente, né, o Império Aquemênida, começa com a vitória de Ciro II da Pérsia sobre os Medos e com a unificação desses diversos povos debaixo de uma mesma liderança, que era Ciro. E a partir daí esse rei começa a expandir as fronteiras do seu império de forma bem rápida, inclusive bem acelerada, e usando uma estratégia de controle imperial bem diferente daquelas que a gente vê em outras potências do Antigo Oriente, como os assírios e babilônicos, por exemplo, que recorriam mais às vezes ao terror, né, uma diplomacia do terror, como se diz, que era se apresentar como povos bastante violentos e manter todo mundo com medo e pagando os tributos. É claro que é mais complexo do que isso, né? Mas tinha esse elemento do terror muito forte. Já os persas, né, em vez de derrubar templos e palácios, muralhas, impor a sua língua e fazer exílios cruzados, que eram táticas imperiais comuns no Antigo Oriente para desarticular qualquer possibilidade de reação local, os persas, nesse período aí de Ciro, preferiam se apresentar como salvadores, né, como garantidores da autonomia dos seus novos súditos, preservando, por exemplo, a liberdade de culto, preservando os costumes locais e por aí vai. Então, em vez de se apresentar como o escolhido do deus persa, né, o deus supremo persa, que era Ahura Mazda, vencendo os adoradores de outros deuses, ele preferia se apresentar como o escolhido dos deuses locais, né, o escolhido de Javé, por exemplo, para restaurar Judá, ou o escolhido de Marduk para restaurar a Babilônia, que é algo que a gente já discutiu aqui em um vídeo específico sobre isso, que foi esse vídeo que está aparecendo no card aí na tela. E essa forma de dominação, de fato, deu muito certo, né, e resultou, junto com outros fatores, na maior expansão imperial da história até aquele momento. Porque sob a liderança de Ciro e dos seus sucessores, né, especialmente Dario I também, que é outro governante muito importante aí desse Império Aquemênida, que chama inclusive Aquemênida por causa do iniciador dessa dinastia, né, que é o Aquêmenes. Mas o Império Aquemênida se estendeu então desde a Índia até a Grécia e desde o Egito até a Babilônia, e até as estepes ali da Ásia Central. Né? Repito, Egito e Babilônia, que são dois dos maiores impérios que a gente conhece ali da história antiga, viraram províncias, né? Partes apenas do Império Persa nessa época. De novo, a gente está falando por volta aí do século VI, V a.C. E é por esse tamanho absurdo, né, do Império Persa que muitos historiadores, como, por exemplo,
O Lloyd Llewellyn Jones, né, que é o autor desse livro aqui, Os Persas, considera esse império como sendo a primeira superpotência mundial da história. Gigante não só em termos de território, mas também gigante na complexidade cultural, ali, na sofisticação burocrática, política, administrativa, em todos os aspectos. Mas, como toda superpotência, né, o Império Persa também teve o seu fim. Em 334 a.C., né, um jovem rei macedônico, ali começando nos seus primeiros anos de reinado, começou a marchar para o leste com um exército relativamente pequeno, mas extremamente eficiente, e derrotou os persas numa série de batalhas decisivas, né, na Batalha do Rio Grânico, na Batalha de Isso e na Batalha de Gaugamela, né, que são as principais aí, essa última tendo acontecido em 331 a.C. E esse rei que a gente está falando aqui, claro, era o Alexandre III da Macedônia, mais conhecido como Alexandre o Grande. Mas Alexandre o Grande não destruiu totalmente a estrutura persa que tinha começado a ser criada, né, e se expandido a partir de Ciro o Grande. Na verdade, ele assumiu o controle sobre esses novos territórios, repetindo as estratégias que tinham dado certo ali, que tinham sido formuladas pelos seus antecessores. Ele se casou com nobres persas, por exemplo, né, adotou costumes persas, usou roupas persas, cultuou nos templos persas, manteve muitos funcionários persas em posições importantes e até começou a se apresentar como sendo o sucessor legítimo dos reis aquemênidas. E essa persificação, por assim dizer, do Alexandre o Grande foi uma coisa que até gerou ruídos ali, controvérsia dentro do seu próprio exército, gerou um desgaste com alguns dos seus generais, porque eles viam isso como uma corrupção dos valores gregos, né? Uma espécie de traição dos valores pelos quais os gregos tinham derrotado os persas. Então tem muito esse discurso, né, nas fontes gregas antigas, e a gente vai voltar a isso mais para frente, de que os gregos estavam vencendo uma batalha civilizacional ali contra os persas, né? Que eles representavam não só um exército mais forte, mas uma cultura superior. Mas assim, o Alexandre o Grande aparentemente não se importava tanto assim com esse discurso, né? Porque ele sabia que era necessário um certo jogo de cintura ali para manter um império tão vasto, né, e tão culturalmente diverso quanto aquele, e foi assim, então, adotando essas várias medidas que ele governou. Isso até a sua morte, né? Em 323 a.C., aos 32 anos de idade. A partir daí, como ele não tinha deixado uma linha sucessória muito bem estabelecida, o seu império acabou sendo dividido entre os seus principais generais, né, que são os chamados diádocos, e a região que tinha sido o coração do Império Persa, né, lá no Irã, acabou ficando sob o controle dos Seleucidas, que eram os descendentes do general Seleuco. Só que 100 anos depois, mais ou menos, os Seleucidas começaram a perder espaço ali na região para os partas, que eram povos originalmente iranianos, que por sua vez acabaram sendo superados pelos sassânidas, né, que tinham origem na Pérsia propriamente dita, em Fars, né, na parte específica de onde os persas tinham se originado. E eles diziam ser descendentes diretos dos Aquemênidas. E aí aqui só fazendo um parênteses, né, quando a gente fala em Império Persa, pode ser vários desses que eu falei até agora, né? Os sassânidas são o Império Persa, os Aquemênidas são o Império Persa. Então, às vezes eu falo Império Aquemênida, eu falei no outro vídeo Império Aquemênida, e alguém me perguntou qual que era a diferença para o Império Persa. Então aqui o Aquemênida é mais específico, né? Aquemênida vem da dinastia específica, da sequência de reis específica daquele período. O Sassânida já é outra dinastia, mas também é um império persa. Mas enfim, essa dinastia sassânida então manteve o controle da região ali do terceiro século depois de Cristo até o sétimo século, que é quando, claro, se desenvolve algo muito importante para a história do Irã a partir daí, que é o surgimento do Islã. E no próprio sétimo século mesmo, a área já é conquistada pelos árabes muçulmanos. A partir daí, né, a tradição mais antiga da região, que era o zoroastrismo, né, a tradição zoroastriana, começa a ser gradualmente substituída ali pelo islamismo. A língua árabe também começa a se estabelecer na região, né, como língua administrativa e também como língua da religião, e acaba influenciando até o próprio persa, né? O vocabulário persa a partir daí também acolhe vários termos e expressões árabes. Bom, e depois dessa conquista árabe inicial, a região continuou passando por várias mudanças de poder, né? No nono século, dinastias persas começaram a recuperar a autonomia política na região, como os Tahíridas e os Safáridas, por exemplo. E no décimo século, os Buídas chegaram a controlar, inclusive, Bagdá, que era a capital do califado. Mas no século XI chegaram os turcos seljúcidas, que dominaram a região por cerca de 100 anos. E depois deles, no século XIII, vieram os mongóis, do famoso Gengis Khan, né, e dos seus descendentes, seus sucessores também, que conquistaram várias cidades persas importantes, né? No século XIV, outro conquistador turco-mongol, que foi o Tarmelão, avançou também sobre a região, e depois dele vários pequenos estados turcomenos, esse turcomeno tem a ver com o que a gente chama hoje de Turcomenistão, disputaram o controle da área ali entre si, até que no século XVI surgiu a dinastia Safávida, que deu um novo rumo para essa região, estabelecendo pela primeira vez ali, de forma mais ampla, né,
o islamismo xiita, como uma espécie de religião oficial. E a partir daí, todas as principais dinastias no controle do que hoje a gente chama de Irã seriam muçulmanas xiitas. E é aqui que a gente volta para aquela pergunta inicial lá do vídeo, né? Quando que a Pérsia virou o Irã? Teria algo a ver com essa consolidação do islamismo xiita na região? Então, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? A gente poderia responder essa pergunta de pelo menos duas formas diferentes. Uma primeira resposta poderia ser que, na verdade, a Pérsia nunca virou o Irã. Ela já era o Irã antes de ser Pérsia, de certa forma. Porque o termo Irã vem do persa antigo Arya, que significa nobre ou puro, e já era um termo utilizado pelos povos indo-iranianos, né? Ou indo-arianos, se preferir, ainda na antiguidade. E atenção, né, não misturar isso com o uso nazista do termo, que é outra história, né? Tem até uma relação indireta com isso aí, mas deixa para outro momento essa discussão. Aqui a gente está falando de um contexto de milênios antes do nazismo. Mas enfim, os Aquemênidas, por exemplo, já chamavam o seu império de Arianã Kshatra, que significa Reino dos Arianos. E nos tempos dos Sassânidas, né, depois disso, essa expressão já tinha evoluído linguisticamente dentro da língua farsi, né, da língua persa, para Eran-Shah, que já soa mais como o nosso Irã, né, que vem justamente dessa primeira parte, Eran, que significa dos arianos, ou dos nobres, né, se quiser traduzir tudo. Já o nome Pérsia, né, como a gente viu, fazia referência inicialmente a uma parte do Planalto iraniano e aos habitantes daquela parte, mas depois acabou se consolidando, né, principalmente por causa desse sucesso, essa expansão lá dos tempos aquemênidas, acabou se consolidando como uma referência mais ampla também, especialmente entre os estrangeiros, né, que tinham maior identificação com a cultura clássica grega e, consequentemente, com a forma grega da palavra, né, Perses. Então, de certa forma, para boa parte da história, os nomes Irã e Persa podem ser usados de forma intercambiável, né? Você pode escolher ou um ou outro, só que tem um detalhe, né? E aqui a gente entra na segunda possibilidade de resposta para essa pergunta de quando que a Pérsia virou o Irã, porque essas palavras acabaram, cada uma delas de forma diferente, recebendo uma carga mais positiva ou mais negativa em diferentes momentos ali no tempo. Então, nas fontes gregas, por exemplo, a Pérsia é representada muitas vezes como uma terra de luxos, né, de excessos, de tirania, de depravação moral e coisas desse tipo. Eles são basicamente, em muitas fontes gregas, os não gregos por excelência, né? Tudo aquilo que os gregos não queriam ser. E essa espécie de caricatura, né, pejorativa antiga acabou meio que colada no termo grego Perses. E também no uso, claro, desse termo pelos ocidentais próximos a essa tradição de grande valorização da cultura grega. Então foi principalmente por causa disso que em 1935 o rei iraniano, que era o Reza Shah, que tinha um projeto de aproximação do seu reino com potências ocidentais, decidiu enviar um comunicado, né, uma circular a todas as embaixadas estrangeiras pedindo que fosse utilizado o nome Irã em vez de Pérsia. Isso para evitar essas conotações negativas que tinham se acumulado em torno desse nome. E já nessa época essa decisão gerou bastante discussão interna, porque muitos ali na região acreditavam que o nome persa, na verdade, tinha uma conotação muito positiva, ligada a um passado glorioso. E viam, consequentemente, essa medida diplomática aí como uma espécie de abandono, né, de como se estivesse renegando esse legado dos Aquemênidas e das dinastias posteriores. E externamente também muitos diplomatas e pessoas da imprensa ali inicialmente resistiram a essa mudança, ou pelo menos demoraram a aceitar essa mudança, mas o Shah manteve a decisão e por isso até hoje a gente chama esse país de Irã e não de Pérsia. Mas assim, né, isso aconteceu em 1935, então no início do século XX, ou seja, até ontem, considerando que aqui no vídeo a gente começou falando sobre histórias milênios antes de Cristo, o país era chamado de Pérsia em jornais brasileiros, né, em comunicados diplomáticos ali entre ingleses e qualquer outro país, enfim. O nome corrente para o país, já num contexto bastante moderno, bastante recente, era ainda Pérsia. Então a gente, de certa forma, poderia dizer que, nesse sentido, a Pérsia virou o Irã recentemente, em 1935. Mas isso não porque tinha mudado muita coisa, assim, radicalmente de um dia para o outro naquela região, né? Mas sim como uma medida diplomática para melhorar a imagem do país e ajudar na aproximação ali com potências ocidentais. Mas claro que essa história não acaba por aí, né? Depois do governo do Reza Shah, veio o governo do seu filho, que é o Mohammad Reza Pahlavi, e esse, por sua vez, foi derrubado na Revolução de 1979, né? 1979, que estabeleceu a República Islâmica do Irã sob a liderança do Ayatollah Khomeini. E a partir daí, essa ideia de aproximação com o Ocidente foi totalmente invertida, né? As relações com o Ocidente foram ladeira abaixo e talvez até aquela questão da carga dos nomes tenha se invertido. Hoje, o nome Pérsia talvez tenha uma conotação bem mais positiva, pelo menos desse lado da Cordilheira de Zagros, né, do que Irã. Enquanto Pérsia remete à glória imperial lá dos tempos de Ciro, de Dario e companhia, né, à poesia persa, aos tapetes persas, aos filósofos persas, talvez, que há muitos importantes, né, apesar de não tão conhecidos, mas a medicina persa, por exemplo, medieval,
é absolutamente importante na história da ciência, enquanto Irã remete, principalmente, acredito, né, no imaginário ocidental, assim, você vai perguntar para alguém na rua, né, acho que remete, evoca mais os sentidos de conflitos militares, de crise geopolítica, de fundamentalismo religioso e por aí vai. É o que me parece, pelo menos assim, pelo que eu vejo no meu ambiente, né? Me diga aí o que que você acha. Mas, de qualquer forma, as referências, né, para quem quiser se aprofundar no assunto, estarão na descrição do vídeo, com destaque para o livro, né, Os Persas, do Lloyd Llewellyn Jones, e também eu deixo a recomendação de vocês assistirem o vídeo que eu fiz recentemente sobre o que a Bíblia diz sobre o Irã, né, para quem tiver interesse sobre essa parte da história. Como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!